Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre matrizes, que foi o primeiro assunto que a gente trabalhou no curso, tudo bem? Para isso eu vou utilizar esse livro digital aqui, ó, Fundamentos de Álgebra, que eu disponibilizei já lá naquela parte de atividades do Google Sala de Aula, tudo bem? Esse livro aqui ele é específico para licenciatura em matemática e foi produzido pelo Instituto Federal do Ceará, tá bom? Ele fala em fundamentos de álgebra, então tem muito mais do que matrizes, tá bom? Eu só dando uma passada aqui no livro, tá bom? Por que eu vou utilizar esse livro, né? Porque para mim facilita um pouco, e acredito para vocês também, porque como ele já está escrito, não preciso ficar escrevendo tudo, e aí eu só escrevo sobre ele, tá bom? Algumas considerações, e ele fica disponível para vocês. Então, ele começa aqui, ele não começa com matriz, ele começa com uma ideia de vetor. Isso aqui vocês vão estudar quando fala de álgebra linear, tá bom? Então aqui vetores, a gente vai ver no curso sistemas lineares e na aula 5 ele fala de matrizes. Então são três tópicos aqui, tá bom? Que eu vou abordar nesse vídeo. Então eu já dei uma editada nesse PDF aqui, então a gente já vai pular direto para a aula 5, tá bom? Então basicamente o objetivo aqui é conhecer o significado e a importância das matrizes, a empregar, né, e reconhecer a notação matricial, esse jeito de escrever matrizes, identificar algumas matrizes, tudo bem? Então beleza, assim, eu vou colocar um link de um vídeo que fala sobre a importância das matrizes, tá bom? Basicamente a gente usa matrizes hoje para cálculos computacionais em linguagens de programação, tá bom? Então a gente não vai trabalhar com programação, obviamente, aqui, né? Mas é estudar principalmente as notações, tá bom? Então, a gente começa falando do que é matriz, né? Então, o que significa uma matriz, né? Então, sempre que a gente fala de matriz, você tem que colocar na sua cabeça que é uma tabela, beleza? Ou seja, então, se tem tabela, eu vou ter colunas e linhas. Então, aqui está um exemplo de uma matriz, certo? Não necessariamente na linguagem de matriz, mas uma ideia inicial de matriz, tudo bem? Então toda matriz é composta por elementos, tudo bem? E então eu tabelei no caso números aqui, tá bom? Eu tenho uma matriz, beleza? Então qual é a primeira coisa importante? Que eu sei que matriz vai ter linha e vai ter coluna, tá bom? Então guarda sempre essa ordem, linha, coluna, tá bom? E não coluna e linha, tá bom? Então linha e coluna. Por quê? Porque quando a gente falar de matriz, tá? E primeiro, só para dar um spoiler aqui, matriz a gente vai denotar por uma letra maiúscula, tudo bem? Então, por exemplo, a letra A, beleza? E aqui vai acontecer, essa matriz, sabendo que ela é uma tabela, e ela vai ter linhas e colunas, eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas ela vai ter, certo? Para generalizar, a gente diz que ela tem M linhas e ela tem N colunas. Então a gente vai denotar dessa maneira aqui, tudo bem? Deixa eu só colocar. Então, esse primeiro número vai ser linha. E esse segundo número, coluna. Quantidade, né? Opa, peraí. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui você tem 7 linhas e 7 colunas e 4 linhas, né? Então é 7 4 vezes, ou seja, aqui eu sei que eu tenho 28 números, né? 28 que a gente vai falar de elementos, beleza? Ou seja, para eu saber a quantidade de... Faltou um S aqui que cortou o PDF. Então, para eu saber a quantidade de elementos, basta eu multiplicar esses dois números, certo? Então aqui está o exemplo, ó. Tá? Pego esses números aqui, coloco eles em tabela. Outra coisa importante, então a gente vai sempre cercar esses números com colchetes, tudo bem? Ou parênteses, beleza? E essa notação aqui, ó, a gente vai dizer que é a ordem da minha matriz, tá bom? Ou dimensão, aqui nesse livro ele vai trazer a palavra dimensão, tá bom? Então ele vai falar assim, ó, guarde bem isso, todas as matrizes têm uma dimensão. Essa será definida da seguinte forma, número de linhas, né, que a gente falou, M, vezes o número de colunas N, tudo bem? Então dimensão ou ordem, beleza? Bom, então aqui nesse parágrafo, basicamente, se você quiser, foi o que eu falei, tá bom? Rever esse conceito de ordem, dimensão.
E na sequência aqui ele traz um pouco do histórico sobre as matrizes, tá bom? Então ele vai falar um pouquinho sobre esse cara chamado Arthur Cayley, tá? Ele foi um matemático inglês que começou a estudar esses aspectos algébricos na forma de tabela, ou seja, na forma de matriz, tá bom? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu sugiro que vocês leiam um pouco, tanto aqui, esse camarada aqui, o Higino, é um professor, tá bom, da Unesp, e ele tem um livro sobre história da matemática, tá bom, que nesse livro ele vai falar um pouquinho sobre o Cayley e a teoria das matrizes, tá bom? Eu não vou ler, tá? Fica aqui, vai ficar disponível esse PDF para vocês, tudo bem? E caso vocês queiram, mas a origem das matrizes basicamente vem dessa ideia, tá? Que a gente vai ver um pouco para frente, do estudo de sistemas lineares, beleza? Então tá bom, ó, já que a gente já sabe o que é uma matriz, que é dispor elementos em linhas e colunas, a gente vai passar para essa ideia da notação, como escrever matrizes. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu já adiantei, né, que a gente tem bastante o costume de escrever nessa ideia de subscrito, ou seja, né, índice subscrito. Então, a gente comentou lá anteriormente, por exemplo, da matriz que tinha 4 linhas e 7 colunas. Então, essa é a ideia aqui, ó, do índice, tá bom? Ou seja, índice vai ser isso, subscrito porque está embaixo. Se fosse sobrescrito, estaria aqui em cima, parecendo uma potência, tá bom? Então vai ser assim, ó. Como eu sei que essa matriz vai ter linhas e colunas, eu sei que vão ter os elementos, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, esse primeiro elemento, ele faz parte da primeira linha e primeira coluna. Por isso que eu vou escrever 1, 1, beleza? Esse segundo elemento aqui, tá bom? Ele é 1, 2 porque vai ser a primeira linha na segunda coluna. Então, todo elemento a gente vai caracterizar dessa forma. No geral, tá bom? Que é o que está escrito nessa coluna, a gente vai representar por A, I, J. Beleza? Então, o que é esse I e o que é esse J? É muito parecido com o que a gente começou falando lá, tá bom? Desse 4 e desse 7. Ou seja, o I vai ser sempre a linha. Opa! E o J, a coluna. Tudo bem? Então, lá anteriormente eu falei de dimensão ou ordem, tá bom? Então, isso é uma coisa geral. Quando a gente fala de IJ, a gente vai estar falando do elemento, então, tá bom? Então, não confunda, assim, a matriz, que é a coisa em si toda, beleza? E o elemento. Então, quando a gente falar da matriz, eu estou falando de ordem MN, beleza? E quando eu falar de elemento, eu estou falando de IJ, linha, coluna, beleza? Então, o que vai acontecer, tá? Eu vou escrever aqui no cantinho, ó. Genericamente, a gente vai escrever assim, ó. Eu tenho uma matriz, beleza? E aí, como que eu vou, na forma de escrever, como que eu vou falar, por exemplo, que vai aparecer muito enunciado, tá bom? Como eu sei que esse A é matriz, eu vou dizer que ele tem elementos. E como que eu vou dizer que ele tem elementos? Eu vou falar de A, I, J, beleza? Vou cercar com parênteses e posso, inclusive, colocar a ordem dessa minha matriz, tudo bem? Então, esse vai ser o jeito, tá bom, ó, para eu representar matrizes. Então, quando vocês olharem isso num texto matemático, ele está representando uma matriz, beleza? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Aí, como eu já falei, a gente vai cercar ou por parênteses, não esquece isso, ou por colchetes, tá bom? Tem o menos usual, são 2 barras, assim, mas a gente não usa, tá bom? Isso aqui, ó, quase não existe livro que traz isso, tudo bem? Então, ó, vamos ver algum exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, exemplo 1 aqui, ele traz essa matriz A, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, como que eu representaria essa matriz aqui, ó, tá? Eu diria que essa matriz A é a matriz AIJ, beleza? 2 linhas, 2 colunas, ou seja, 2 por 2, beleza? A matriz B é a mesma coisa, então como a gente chamou de matriz B, no geral a gente vai dizer assim, ó, é a BIJ 2 por 2. Então esse IJ é a ideia genérica, tá bom? Eu sei que esse I, então, como é linha e coluna, não vai existir número quebrado, certo? Não existe 1 e meia linha, é sempre número inteiro.
Então eu sei que esse I sempre vai poder ser o 1 até o 2, até esse primeiro número aqui, certo? O J pode ser o 1 até esse 2. Então, outro exemplo aqui, ó, essa matriz C. Então, essa matriz C aqui, ó, como que eu vou escrever? C genericamente. Quando eu falo genericamente, é dizer, ó, eu quero a matriz C, tal, tá bom? C e J, 2 linhas, 3 colunas, beleza? Se eu falasse assim, ó, esse 4 aqui, quem ele é? Ele é o C, que linha que ele tá? Na primeira linha. Que coluna que ele tá? Na terceira coluna. Ele seria o C13, beleza? E a mesma coisa aqui, então eu tenho a matriz D, tá bom? Ou seja, ela é D, D e J, beleza? 3 linhas, 3 colunas, beleza? Se eu pegar esse 0 aqui, ó, quem é ele, que elemento que ele é, né? Então pega terceira linha, segunda coluna, tudo bem? Nessa sequência aqui, beleza? Então aqui tem, de novo, a matriz E, menos 2, 2, a matriz F e a matriz G, tudo bem? Você fala, nossa, mas que estranho aqui, né? Uma matriz que só tem um elemento. Vai existir isso também, tá bom? Mas mais pra frente a gente comenta sobre essas matrizes especiais. Essa daqui, ó, de novo, um spoiler, né? Que a gente vai falar de matriz coluna e aqui a F é uma matriz linha, beleza? Então tá bom, ó. Então é bem importante aqui a gente saber, então, o que fica dessa parte aqui de importante, tá bom? Pra gente resumir o jeito de escrever matriz, tá bom? Ó, essa notação aqui genérica, tudo bem? E saber como que eu falo de elementos. Então, o minúsculo com o primeiro número e o segundo número, linha e coluna da referência daquele número, tá bom? Aqui vai trazer um exemplo aqui, tá bom? Então, ó. Então, essa é a vantagem de estar uma coisa já pronta assim, tá bom? Já lê e já vê o que vai acontecer. Então, ó, escreva a matriz x aqui, tá bom? Ou seja, minha matriz vai ser x. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó, que acho que facilita, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, escreva a matriz x. Então ele colocou, né? Se minha matriz é x, meu elemento vai ser x e j, genericamente. 2 por 3, então na minha cabeça eu já estou pensando em 2 linhas e 3 colunas, beleza? Então tá bom. Aí aqui vem o exercício, tá bom? Tá ok, ou seja, o que acontece, né? X e j é igual a 2i mais j, beleza? O que é isso, ó? Eu estou dizendo que os meus elementos, para eles aparecerem, vai ter uma fórmula, ou seja, 2 vezes i. O que é i pra gente? É linha. Mas que linha? A posição da linha, mais j, mais a coluna. Então vamos lá, como que a gente resolve isso, tá? Esse foi o exercício que eu fiz em aula. Então, ó, primeiro, minha matriz é a matriz x, beleza? E eu tenho 2 linhas. E eu tenho 3 colunas. Então, 2 linhas, 3 colunas. Então, 2 linhas, 3 colunas. E aí, o exercício fez o quê? Ele escreveu genericamente, ou seja, genericamente assim, ele não deu já o valor. Beleza? Então, esse cara tá na primeira linha, primeira coluna é o x11. Primeira linha, segunda coluna, x12. Primeira linha, terceira coluna, x13. Beleza? E aí mudou a linha, todos vão ser 2 agora, o primeiro número, 1, 2, 3, certo? 2, 1, 2, 2, 2, 3. E aí então agora a gente utiliza essa fórmula. Certo? Por quê? O que vai ser? Então, deixa eu fazer esse primeiro. Então, o que vai ser? Porque os outros todos estão feitos, tá bom? Mas deixa eu escrever isso. Então, quem seria o x11? Beleza? Bom, esse primeiro número, lembra, sempre é linha. Esse segundo número aqui sempre é coluna. Ou seja, no lugar desse i eu vou colocar 1, no lugar desse j eu vou colocar 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Beleza? Então, tá aqui já a resolução. Quem que seria esse x21, né? Então, de novo, ó, é linha, 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 2, mais 1, 5. Quem que seria o x12? Primeira linha, esse cara aqui, né? Ó, é 2 vezes 1, mais 2, porque ele está na segunda coluna. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4.
beleza? E assim por diante ele fez com todos aqui, tá? Não vou ficar falando porque é um pouco repetitivo, ou seja, então o x1, primeira linha, primeira coluna é o 3, então no lugar desse cara aqui ele colocou o número 3, tá aqui, beleza? Primeira linha, segunda coluna, 4, tá aqui. Primeira linha, terceira coluna, 5, tá aqui. Passando para a segunda linha, então da primeira coluna vai ser o 5, tá aqui. O 6 tá aqui e o 7 tá aqui, beleza? 2, 2 e 2, 3. Tranquilo? Então é isso, tá? Esse é o primeiro exercício importante para a gente escrever matrizes. Só deixa eu ajeitar aqui o texto. Então esse é o jeito importante aqui para a gente escrever já uma matriz, tá bom? No caso a matriz X, beleza? A partir de uma fórmula dos elementos, considerando a posição da linha e a posição da coluna deles, beleza? Então tá bom. Que mais aqui, tá? Bom, ele já traz a ideia de vetor, mas eu não vou falar, mas é assim, ó. Lá pra frente, em álgebra linear, a gente vai trabalhar muito com matrizes, tá bom? E vai ser mais ou menos assim, as linhas ou as colunas a gente vai chamar de vetor. No caso, a gente trabalha mais com colunas, tá bom? Mas também pode ser linha, porque a gente vai ver a ideia de transposta, enfim, uma coisa acaba sendo, pode ser a outra. Mas essas colunas a gente vai chamar de vetor, tá bom? Mas enfim, isso não é importante, tá? A próxima coisa que a gente viu na aula e que eu estou fazendo aqui no livro é quando a gente tem igualdade de matrizes, tudo bem? E aí é uma definição bem simples, duas matrizes são iguais quando têm o mesmo tamanho e suas entradas correspondentes são iguais. Então, o tamanho aqui é a ideia da ordem, tá bom? Então, duas matrizes vão ser iguais se tiverem a mesma ordem e se os elementos correspondentes forem iguais. Como assim correspondente? O cara que está na primeira linha, primeira coluna, for igual ao da primeira e da primeira coluna da outra matriz, e assim por diante. Então, vamos fazer um exemplo aqui porque fica mais fácil, tá bom? Então, considere a matriz A, 2, 5, 0, x, e a matriz B, 2, y mais 1, 0, menos 7, e a matriz C, 2, 5a, 0, menos 7b, beleza? Então, o que acontece? Primeiro, qual é a ordem dessa matriz A? É uma matriz 2 por 2, certo? Duas linhas, duas colunas. Qual é a ordem dessa matriz B? 2 por 2 também. Qual é a ordem dessa matriz C? 2 por 3. Beleza. Então, a primeira conclusão é que a matriz C nunca vai ser igual nem a matriz A nem a matriz B, porque ela não tem a mesma ordem. Beleza? Então, as únicas que podem ser iguais é a matriz A e a matriz B. Beleza. Feito isso, quando que elas vão ser iguais, né? Primeiro, ó, tá vendo que esse elemento 2 já é igual a esse elemento 2, então os elementos correspondentes são iguais. Esse 0 tem que ser igual ao 0 daqui, beleza? Já são iguais. Então, para que A seja igual a B, o que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro que esse x seja igual a menos 7, beleza? Né? Então, deixa eu só trocar a cor aqui, ó. Então, que esse elemento x precisa ser igual a esse menos 7 e que esse elemento 5 seja igual a x mais 1, y mais 1. Então, y mais 1 precisa ser igual a 5. Então, que número mais 1 dá 5? Ou seja, y tem que ser igual a 4. Beleza? Então, é isso, ó. Tá? É um exercício já que vai ser bem esse padrão, tá? Ele vai dar duas matrizes. No geral, os elementos dessas matrizes vão ter incógnitas e você precisa descobrir a incógnita para que elas sejam iguais. Então, aqui no caso, para que A e B sejam iguais, eu preciso ter que x seja igual a menos 7 e y igual a 4. Beleza? Então, é isso, assim, ó. Tá? Né? Nesse tópico, a gente falou, então, da notação dos elementos, tá bom? A construção de uma matriz através da posição dos seus elementos e a parte de igualdade de matrizes, quando elas são iguais, tudo bem? Nesse próximo aqui, a gente vai falar de alguns formatos de matrizes, tudo bem? Esses formatos eles vão aparecer bastante enunciados, considere tal uma matriz linha, considere uma matriz coluna, tudo bem? Então não vai ficar falando assim, que matriz que é essa? Não vai ter essas perguntas, tá bom? Então é mais para a gente conhecer e avançar na teoria de matrizes já falando automaticamente de uma matriz nula, uma matriz quadrada, assim por diante, tá bom? Então tá bom, ó, primeiro outra definição.
uma matriz que só possui uma linha é chamada de matriz linha, parece óbvio, né? E uma matriz que só possui uma coluna é chamada de matriz coluna. Tudo bem? Então, assim, uma linha, então, por exemplo, 1 por 4, ou seja, ela tem uma linha e 4 colunas, certo? Uma matriz que tem 2 por 1, ou seja, ela tem 2 linhas e uma coluna, tá bom? Então é isso. E aí, isso a gente vai chamar de vetor linha ou vetor coluna. De novo, mais para frente, tá bom? Só para a gente ir guardando essas ideias de vetores que vocês vão usar lá em álgebra linear. Tá bom, então aqui ó, é um exemplo de uma matriz linha, beleza? E a matriz linha. E aqui um exemplo de uma matriz coluna. Nossa, esse meu M ficou horrível, tá bom? Matriz coluna. Beleza, tá bom. Aqui bom, M tá horrível, mas linha e coluna, tudo bem? E como a gente sabe que ele só tem uma linha e uma coluna, a gente, na verdade, a gente precisa ficar digitando o próximo, né? Então, esse aqui é a primeira linha, a segunda linha, até a enésima linha. Desculpa, primeira coluna, segunda coluna, até a enésima coluna. Primeira linha, segunda linha, até a emésima coluna. Tranquilo? Então, aqui ele vai falar o seguinte, tá bom? Isso a gente, no ensino médio, quem viu o ensino médio não fala muito, tá bom? A gente trabalha as matrizes, mas não fica pensando muito nessas matrizes, quebrando as matrizes, tá bom? Aqui ele vai trazer essa ideia, de novo, por quê? Porque o curso de matrizes é uma preparação para álgebra linear, tá bom? Então, a gente olha uma matriz e na verdade fica olhando as linhas ou as colunas delas, tá bom? Então esse é um novo olhar que a gente precisa passar a ter quando começar a trabalhar com matrizes, tá bom? Por enquanto nesse curso de matrizes não, mas de novo, mais para frente sim, tá? Então, matriz linha, matriz coluna, qual a outra definição, tá? A ideia de matriz quadrada. Então, como o próprio nome diz, quadrada por quê? Porque ela vai se parecer um formato geométrico de um quadrado, tudo bem? O que é isso, né? Que ela vai ter o mesmo número de linhas e de colunas, tudo bem? Então, a gente vai dizer que, por exemplo, dizemos que A é quadrada de ordem n por n, ou simplesmente quadrada de ordem n. Então, guarda essa frase aqui, ó, tá bom? Como assim, ó? Dá um exemplo, tá? Então, a gente falou lá no começo, sim, por exemplo, eu tenho uma matriz 4 por 7. Tudo bem? Isso aqui não é uma matriz quadrada, que a gente vai chamar de matriz retangular, tá bom? Deixa eu já escrever aqui, então. Esse é um caso de uma matriz retangular. Beleza? Então, o que seria uma matriz quadrada? Então, a matriz quadrada, por exemplo, B, seria uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Tudo bem? Então, a gente falaria 3 por 3. Mas aqui eu poderia dizer simplesmente que a matriz B... Opa, não está funcionando aqui. A matriz B tem ordem 3. Tudo bem? Então, quando a gente fala só... Aqui, ó, a matriz A tem qual é a ordem dela? 4 por 7. Então, a gente acaba falando os dois números, 4 por 7. Quando a matriz é quadrada, a gente só fala um número. Por quê? Porque já está subentendido que ela tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então, você não precisa ficar repetindo 3 por 3. Então, é uma matriz quadrada. Beleza? Então, uma matriz quadrada de ordem 3. Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo, ó. 3, 5, 3, 2, menos 3, 1, 1, 4, 2. Qual é a consequência bem importante de uma matriz quadrada, tá bom? Que ela vai ter duas diagonais, tudo bem? Uma que a gente vai chamar de diagonal principal, então guarda essa ideia de diagonal principal, tudo bem? Então, o que é a diagonal principal? São os elementos que estão nessa diagonal, beleza? E a matriz quadrada também vai ter uma outra diagonal, para cá, chamada de diagonal secundária. Tudo bem? Então, quando a gente falar de diagonal, eu tô pensando... que fica meio estranho na câmera, tá bom? Porque ela inverte, né? Então, é mais fácil olhar aqui direto.
Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Na matriz diagonal, se eu pensar algebricamente, tá bom? Sem essa ideia geométrica, assim, a ideia de falar, né? De mostrar, assim. O que, que eu sei? Que esse primeiro elemento é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esse camarada aqui é o que está na segunda linha, segunda coluna. E esse camarada aqui está na terceira linha, terceira coluna, beleza? Ou seja, né? A posição da linha e a posição da coluna são iguais, certo? Então eu vou dizer que I é igual a J. A linha é igual à coluna, tudo bem? Então todos os elementos que I forem igual a J fazem parte da diagonal principal, tudo bem? Qual que é o... Da diagonal secundária é o mesmo conceito. Então esse aqui quem que é? É o 1, 3, beleza? Esse aqui é o 2, 2. E esse aqui é o 3, 1. Qual é a... Esse 2 ficou feio, peraí. 2, 2. Esse aqui é o 3, 1. Qual que é o conceito de diagonal secundária pensando algebricamente, pensando numa formulinha, tá bom? Que se você somar, beleza? A linha e a coluna, você tem um padrão. Então, no caso aqui, ó, 3 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 3. Todos dão 4. Ou seja, tá? Se você pegar I mais J, isso aqui é igual a ordem da matriz mais 1. Beleza? Então, todos os elementos que tiverem essa propriedade vão fazer parte da diagonal secundária. E todos que tiverem essa propriedade de I ser igual a J estão na diagonal secundária. Beleza? Então é isso, ó. Essa é a relação diagonal principal com diagonal secundária. Tranquilo? Então vamos continuar, tá? Isso eu não falei na aula, mas isso apareceu, provavelmente vai aparecer em exercício, tá bom? Eu ia trazer depois, né? A gente fala de traço de matriz. O que é traço da matriz, tá bom? A gente até vai falar de TRA, tá bom? É quando a gente soma os elementos da diagonal principal, beleza? É o somatório dos A e J com I igual a J, beleza? Isso aqui é somar os elementos, tá bom? Somar os elementos de isso é igual a J. Então, por exemplo, aqui você tem uma matriz. Quem seria o traço dessa matriz A? É 3 menos 7, ou seja, menos 4. Beleza? Genericamente é B1 mais B22 mais B33. Tudo bem? Beleza. Outro conceito importante, mas, de novo, não vai perguntar, né, o que é, mas a gente já tem, quando aparecer enunciado, a gente tem que saber. É a ideia de matriz nula, ou matriz zero, tá? A gente não usa muito esse nome, matriz zero, tá? Mas usa mais a ideia de matriz nula. Então, é a matriz que todos os elementos são iguais a zero. Tudo bem? Então, aqui tem dois exemplos, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, enfim, tá bom? E aí, não fica restrito à matriz quadrada, tá bom? Qual que é... Então... Só para voltar um pouquinho, o traço de matriz necessariamente precisa ser de uma matriz quadrada, tudo bem? Não vai existir traço de matriz retangular, tranquilo? Matriz nula, tá? Não fica restrito a uma matriz quadrada, é de qualquer ordem, tudo bem? Então, uma matriz nula de ordem 2 por 20, sei lá, tudo bem? Então, ou seja, você tem 2 linhas e 20 colunas, todos os elementos são iguais a zero, tudo bem? Outra matriz que a gente fala bastante, tá bom? São das matrizes que a gente diz triangulares, tudo bem? Então vai ser assim, ó. Matriz triangular, a primeira coisa, o que vai ser? Quando a gente tratar de uma matriz quadrada, tudo bem? Então, para uma matriz ser triangular, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, eu vou ler aqui que fica mais fácil, tá? Uma matriz quadrada com todas as entradas acima da diagonal principal iguais a zero é dita triangular inferior. Nossa, não entendi nada. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma matriz quadrada com todas as entradas acima da diagonal principal, ou seja, ó, você tem a diagonal principal aqui, beleza? As entradas acima delas é igual a zero, tudo bem? Ou seja, isso aqui é uma matriz triangular inferior, tudo bem? Ah, mas como que eu posso guardar isso? Ó, o jeito mais fácil é o seguinte, você pega a diagonal principal, pega os elementos que não são zero e isso forma um triângulo. Então aqui, ó, por exemplo, pega a diagonal principal, pega os elementos que não são zero e forma um triângulo para cima, ou seja, triangular superior.
Beleza? Aqui está então escrito genericamente triangular, tudo bem? Quando, por exemplo, se eu tiver uma matriz... Deixa eu ver se vai falar aqui que eu não lembro. Vai falar, então não vou dar spoiler aqui, tudo bem? Então é isso. Genericamente a gente pode falar de matriz triangular, tudo bem? Como assim? Se você não precisa ficar falando inferior ou superior. Quando eu falo assim uma matriz triangular, eu já estou considerando que pode ser tanto superior quanto inferior. Isso a gente vai usar bastante em escalonamento lá para frente, tá bom? Vai falar assim, ó, transforma essa matriz numa matriz triangular. Aí você vai fazer a pergunta, mas é superior ou inferior? Não importa, tudo bem? Pode ser qualquer uma das duas, uma ou outra, tá? Então, de novo, guarda essa ideia assim, ó. Tudo que não for zero, se você conseguir desenhar um triângulo abaixo, inferior, tudo que estiver zerado, juntou, superior, beleza? Então tá bom. Tá? Um outro jeito de algebricamente de escrever, né, é assim, ó. O que vai acontecer? Deixa eu dar um zoom aqui também para ajudar. Tá? Então, ó, por exemplo, a gente pegou uma matriz 4x4, beleza? Então, dois exemplos de matriz 4x4. O que acontece quando ela é... aqui tá trocado, ó. Deixa eu ver. Tá errado isso aqui. Tá? Vai acontecer o seguinte, quando você pega acima da diagonal principal, o número da coluna é maior do que o número da linha sempre, ó. 3 é maior do que 1, 4 é maior do que 1, 4 é maior do que 2, 3 é maior do que 2, 4 é maior do que 3, beleza? Então, se os números cuja coluna, ó, vou falar meio com calma, então se eu pegar os elementos da matriz, peguei os elementos da matriz cujo número da coluna é superior, é maior do que o número da linha, beleza? Se todos esses números forem diferentes de zeros e todos os outros forem iguais a zero, ou seja, esses daqui, ó, forem zero, eu tenho uma matriz triangular superior, beleza? Caso contrário, né? Ou seja, se eu tenho os números da linha, ó, 3 é maior do que 1, 3 é maior do que... 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 1, 4 é maior do que 1, 3 é maior do que 2, 4 é maior do que 2. Então, se eu tiver os elementos cujo número da linha é maior do que o número da coluna, beleza? Se eles não forem zero e todos os outros forem zero, eu tenho uma triangular inferior. Beleza? Então, esse é só generalizando assim, tá bom? Beleza? Então, de novo, acima a coluna é maior do que a linha, abaixo a linha é maior do que a coluna, beleza? Então aqui, ó, isso aqui tá errado, tá bom? Nem considera. Então aqui o peraí. O que tá errado na verdade é só esse aqui, ó. Aqui o J é maior. Desculpa. Aqui tá certo e aqui que tá errado, tá bom? Aqui seria maior, ó. Beleza? Tudo bem, então, ó. Bom, em caso de dúvida, vocês me escrevam, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ele vai ser longo, porque aí você pode pausar, você começa de onde você quiser, enfim, tá? Eu não tô quebrando ele não, tá? Eu quero fazer ele direto, até para gerar essas dúvidas e vocês poderem assistir todo esse conceito de matriz. Tá bom, ó. Então a gente falou de matriz triangular superior e inferior, e quando tanto acima quanto abaixo da diagonal tiver zero. Tá? Quando acontecer isso, a gente vai chamar de matriz diagonal. Beleza? Então, uma matriz diagonal é uma matriz quadrada, de novo, para ser triangular precisa ser quadrada, em que todos os elementos situados fora da diagonal principal, ou seja, acima e abaixo dela, são nulos. Então, aqui tem 3 exemplos, ó. Beleza? Tá? Diagonal principal tá aqui, tanto acima quanto abaixo, formado por zeros. Então, isso pra gente vai ser uma matriz diagonal. Beleza? Esse aqui é um outro conceito também, tá? Que eu não abordei na aula, mas que aparece nesse livro, mas a gente aborda, eu iria abordar quando a gente falasse de sistemas lineares, tá bom? Qual que é essa definição? Então, uma matriz diagonal, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais, a gente vai chamar de matriz escalar. Enfim, ó, é assim. Por exemplo, ó, tá? Diagonal aqui, -2, -2, 0, 0, 1, A,
tudo bem? Então, se eles tiverem o mesmo número, eles vão chamar de matriz escalar. Mas enfim, isso aqui é pouco usado, bem pouco usado, tá? Essa ideia de matriz escalar. Na verdade, a gente até usa essa matriz escalar, mas um caso específico dela, que é qual? Que é o próximo item aqui, tá? Então, ó, uma matriz diagonal, tá aqui, ó, vou ler, tá? Uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 é chamado de matriz identidade. Então, essa é a matriz mais importante para a gente guardar. Tudo bem? Dessa aula, óbvio, né? Tá? Desse momento aqui, desses tipos específicos de matriz, tá? Então, a matriz identidade, primeiro, ela precisa ser uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela é uma matriz diagonal, e matriz diagonal é só de matriz quadrada, beleza? O que vai acontecer, então? A matriz identidade, a gente vai, por ser quadrada, então a gente vai dizer que ela é uma matriz IN. Como assim IN, tá? Esse N vai representar a ordem da matriz. Como é quadrada, precisa só de um número. Então, exemplos aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Tá? Então, o que seria a matriz I3? É uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas, 3 colunas. Como é I, tá? Eu sei que a gente vai falar de identidade, tudo bem? Então, a diagonal principal é formada pelos números 1 e o restante é 0. Quem que é I4? 4 linhas, 4 colunas, diagonal principal formada por 1. Quem que é I2? 2 por 2, diagonal principal formada pelo número 1. E o I1? Você fala, nossa, mas I1, o que é isso, né? É uma matriz de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1? Uma linha e uma coluna, ou seja, só tem um elemento. E é o próprio número 1. Tudo bem? Ela não vai ter outros elementos, tá bom? Enfim, pouco usado também, tá bom? Esse I1 aqui, a gente vai usar mais do I2 para frente, beleza? Então, beleza, deixa eu só voltar o tamanho aqui, padrão. Beleza. Por que essa parte da identidade é importante guardar, tá bom? Porque vai ser mais ou menos assim, a identidade, ela vai ser o elemento neutro da multiplicação. O que é elemento neutro? Elemento neutro é quando a gente faz uma multiplicação e não altera. Então, por exemplo, o elemento neutro da multiplicação dos números reais é o número 1, certo? Como assim? Se você pega 5 e multiplica por 1, continua 5. Se você pega 82 e multiplica por 1, dá 82. Ou seja, o número 1 não altera a conta, certo? Baseado na conta de multiplicação, óbvio. Então, a identidade para a gente vai ser esse elemento neutro da multiplicação de matrizes, que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, ela é bem importante porque ela vai dar sequência em alguns conceitos, por exemplo, de matriz inversa, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de matriz inversa, mas a gente vai usar bastante a matriz de identidade para falar de matriz inversa, beleza? Aqui, ó, também não vou abordar, tá bom? Tem algumas atividades de aprofundamento, mas eu pretendo fazer as listas de exercícios, tá bom? E então, já só com essa parte aqui de escrever as matrizes pelos elementos, saber os tipos das matrizes, já dá para fazer alguns exercícios, tá bom? No próximo vídeo, eu vou quebrar esse vídeo agora, eu vou falar das operações, tá bom? Soma, subtração. Subtração é um derivado da soma, né? Multiplicação por escalar e algumas propriedades de matrizes, tá bom? Mas então esse vídeo eu encerro por aqui. Caso você tenha, deixa eu parar, alguma dúvida, você me escreve, beleza? Valeu!